Bom dia. O tema de hoje é o seguinte: veganos e vegetarianos. Dois pontos. O imponderado ponder. Eu penso que vocês já devem ter visto algum vídeo, algum programa em que este senhor, Luiz Felipe Pondé, né, filósofo, ou pelo menos formado em filosofia, né? Algum programa em que ele fala dos veganos e vegetarianos, né? Mas é bom dizer já de antemão que é sempre com ironia, com sarcasmo, né? Sempre colocando os veganos e vegetarianos numa situação um tanto vexatória, né? Porque ele ridiculariza, ele acaba ridicularizando, né? E quando não, ele fala coisas estapafúrdias. Este senhor, né? Ele tem uma grande aparição midiática, né? Ele faz aquele programa na TV Cultura, que é aquele Linhas Cruzadas, né? E tanto nesse programa, como em outros programas, como por exemplo aquele Café Filosófico do TV Cultura, em todos esses programas, ele age dessa forma em relação aos veganos e vegetarianos. Até mesmo também na Folha de São Paulo, né, numa coluna dele, ele falou coisas absurdas em relação aos veganos e vegetarianos, né? E assim, então o hobby predileto, né, do Pondé é colocar questões negativas em relação ao veganismo e ao vegetarianismo. Bom, é muito triste, né, que um filósofo, uma pessoa que se diz filósofo, que estudou filosofia, possa se comportar de uma maneira demonstrando tão pouco conhecimento. Porque ele fala coisas absurdas, né? Teve uma ocasião em que ele diz assim, então vamos perguntar para o leão se ele vai comer alface, se ele vai ser vegetariano, né? Quer dizer, as respostas dele, as colocações dele, né? Quer dizer, por acaso o ser humano é como um leão? O ser humano não tem reflexão? Não tem pensamento? Como que ele, que é um filósofo, que estuda filosofia, né? Que sabe que filosofia é reflexão, né? É pensamento em movimento, como é que ele compara essa questão do pensamento, né, do nível de consciência a um leão, né? E a gente sabe que um leão, ele está na natureza, né? É muito diferente. Ele está na natureza. Existe um equilíbrio, embora não pareça, mas existe um equilíbrio, né? Se o leão, ele mata outros animais para comer, mas aqueles outros animais, esses animais têm os seus recursos, né? O homem, para destruir um leão na selva, ele tem a técnica. Ele vai elaborar, né, uma arma, um instrumento para poder destruir aquele leão, né? Que tem as presas, as garras, né? Então, cada um tem suas armas, mas são armas que a natureza permitiu, vamos dizer assim, né? Eu gosto de fazer algumas comparações, embora eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas a gente pode fazer comparações, né? Aí eu faço uma metáfora com o seguinte, com a questão do capitalismo. Aqueles que criticam o capitalismo, né, e criticam acertadamente, criticam o fato de que há um desequilíbrio. Por quê? Porque determinadas pessoas já nascem com todas as oportunidades e outras sem nenhuma. Então, isso não é justo, isso não é legítimo.
Isso não é ético? Isso por que não é ético? Porque carrega aí dentro uma questão que é a covardia, né? Por exemplo, se você vai fazer um duelo, você tem que, cada um com, vamos dizer, se for com arma de fogo, né? É com arma de fogo, né? Não pode um com arma de fogo e outro com a faca, né? Então, por quê? Porque aí ficaria intrínseca a questão da covardia, né? Aquele que se dispusesse aí com uma arma, ele estaria sendo covarde. Então, eu considero que o mesmo se dá em relação a essa questão da domesticação e escravização de animais. Porque olha a nossa situação, né, de poder em relação a esses serizinhos. É uma relação de total desequilíbrio. Há um tempo atrás, eu vi um filósofo, agora eu não me recordo o nome dele, mas que ele defendia as touradas. Ele tem uma obra defendendo as touradas. E por quê? Porque ali ainda existe um equilíbrio, né? Quer dizer, o touro, ele vai com toda a força dele, ele tá solto, né? Então, o homem, ele vai ter que se rebolar ali para poder conseguir não ser derrotado por aquele touro. Então, há uma certa igualdade de condições em relação a um animal. E em relação a esses animais que são escravizados e mortos aos bilhões? Existe igualdade de condições aqui? Né? De forma nenhuma. Então, tudo isso deveria ser levado em conta por este senhor, né? Bom, esse foi um absurdo que ele disse, mas ele diz vários absurdos. No programa do Café Filosófico, no Café Filosófico do TV Cultura, aliás, eu não sei como é que o TV Cultura ainda mantém este senhor, sinceramente. No Café Filosófico, ele chegou a dizer, né, ironicamente, fazendo chacota dos veganos e vegetarianos, ele disse que hoje em dia existia uma nova classe de veganos. Os veganos não eram mais uma forma de se alimentar, mas uma forma de viver no geral. Porque haviam Aí ele classificou, segundo ele, havia uma categoria de veganos que eram os vegan sexuais, que seriam aqueles que são veganos, mas que só fazem sexo com veganos. Então, essa colocação dele fez as pessoas rirem, né? Como ele gosta de fazer, né? Ele gosta de se colocar dessa forma, né? E ele também não... Quer dizer, a gente sabe que o filósofo, ele tem que ter a bagagem teórica, mas ele tem que ter a bagagem espiritual também, né? Isso é fundamental. Uma pessoa não pode se dizer filósofo só porque ele tem teoria, né? Ser filósofo é muito mais do que ter teoria, né? Do que ter estudado numa faculdade, passado e ter feito um doutorado. Então, veja só, vamos transportar essa questão. Eu sei que não é a mesma coisa, porque eu quero falar da questão da escravidão, né? O ser humano era tido como uma coisa, né? Os negros, os escravos, eram tidos como coisas. Eles não eram pessoas. Eles eram vendidos. Então, havia a classe daqueles que eram os escravocratas, aqueles que defendiam a escravidão, e aqueles que tinham a ideia, uma outra ideologia, né? Que defendiam o abolicionismo. Então, essas pessoas que defendiam o abolicionismo, tinha sentido alguém que defende o abolicionismo e se relacionar, seja sexualmente, intimamente, amorosamente, do jeito que for, com pessoas, de forma íntima, com pessoas que têm uma concepção de vida, de mundo, completamente diferente? Eu penso que não, né? Eu penso que não. Eu acho que as pessoas que são veganas, elas
normalmente procuram pessoas que têm uma maior sensibilidade, né? Então, isso é motivo de ironia, de chacota, né? Como é que um filósofo se porta dessa maneira? Eu não consigo compreender. Por conta de todas essas coisas que são ditas por este senhor, inclusive na Folha de São Paulo, né, em 2020, a Sociedade Brasileira Vegetariana publicou, né, fez publicar uma resposta à coluna dele na Folha de São Paulo, né? A coluna dele foi de 27 de dezembro de 2020, né? E a resposta foi em setembro de 2022. Isso já foi depois da pandemia, né? Do surgimento da pandemia. Então, é interessante ler aqui, eu vou ler rapidamente alguns trechos aqui do que foi dito pela Sociedade Vegetariana Brasileira em relação a essas coisas que são colocadas por esse senhor. Logo no primeiro parágrafo, onde claramente Pondé critica o posicionamento de pessoas anti-vacinas, critica também os que acreditam em teorias da conspiração e os veganos. Olha só, ele coloca os veganos nesse bolo, viu? Dos anti-vacinas, das teorias de conspiração. Ele finaliza dizendo ao leitor: nunca subestime a estupidez humana, pois ela pode ser mortal. É interessante perceber a completa falta de informação do filósofo ao incluir os veganos em uma afirmação que aponta de forma acusatória a letalidade de determinadas posições. Segundo a ONU, em um de seus relatórios ainda em 2013, existe um risco crescente do surgimento de inúmeros vírus com potencial pandêmico em sistemas de produção e exploração animal. O que de fato ocorreu e vem ocorrendo com as conhecidas gripes suína e aviária, a doença da vaca louca e mais recentemente com o coronavírus, o qual surgiu também em ambientes de criação e comércio de animais para consumo humano na Ásia. A não ser que o próprio autor da coluna queira se integrar à tribo dos negacionistas, é mais do que clara, propositalmente não citada no texto do filósofo, a letalidade do hábito de mantermos os animais sobre a mira de nossos garfos e facas, negando aos mesmos o direito a viver em suas vidas sem o risco de virarem produtos, seja no prato, no armário em forma de roupas ou quaisquer outros tipos de exploração que impomos aos mesmos. Como dito, a informação está ao alcance de todos em nosso mundo conectado. Basta acessá-la, ou melhor, querer acessá-la. Na sequência, Pondé, de forma irônica, diz: o mundo será vegano, né? Com aquela maneira dele, simples, né? E diz ainda: como consequência, podemos imaginar como será o mundo, já que veganos em geral são pessoas antissociais, autoritárias e incapazes de qualquer compromisso, além de amar as rúculas, as alfaces e frutas que caem livremente das árvores. É triste, para usar um adjetivo mais ameno, ler tal frase escrita por um filósofo, diz a Sociedade Brasileira Vegetariana. Em uma clara falta de percepção quanto ao que se refere o movimento, ele cria uma conexão forçada entre pessoas veganas e o autoritarismo, como se a busca por uma relação mais respeitosa para com os animais, a natureza e nossa própria saúde fosse algo impositivo, esquecendo que todos os veganos e não veganos vivem sob o peso de uma herança cultural, esta sim, autoritária e impositiva, que julga aqueles que de alguma forma questionam nossa relação contraditória diante da questão animal, de um lado aprovando leis contra maus tratos a alguns animais e por outro liberando a exploração e morte de bilhões e bilhões para povoarem, em forma de pedaços, o prato de uma população doente. Também, mas não só por isso, por conta daquilo que comem. Então, é uma contradição, né? Há animais que são protegidos. Hoje, há proteção criminal em relação aos maus tratos animais.
Mas por que que gatos, cachorros, né, cavalos podem ter essa proteção e vacas, porcos e galinhas não? É uma contradição absurda isso. Qualquer um percebe isso. Uma criancinha de 2 anos percebe isso. Então, aí diz mais, viu, a sociedade brasileira. Quanto ao citado antissocial, ainda que tal afirmação seja sem base científica, né, porque tudo isso que ele está falando é sem base científica, inclusive a questão do leão, né, pode ser que alguns veganos, né, em relação a essa questão de ser antissocial, né, pode ser que alguns veganos, e apenas alguns, diante do dilema de enfrentar almoços regados a partes de animais mortos, para muitas vezes celebrar a paz, o amor e a vida, como é o caso do período de festas de fim de ano, acabam evitando tais reuniões de familiares e amigos, né? Não porque são antissociais, mas talvez pelo fato do autoritarismo radical, de uma herança cultural perversa com aqueles que não a aceitam e não admitem comemorações sem a carne de bois, porcos ou aves na mesa. Então, aqui diz tudo. Essa resposta da sociedade vegetariana brasileira eu achei importante de ler porque diz tudo. E, bom, outro argumento colocado por este senhor, Pondé, e que também já ouvi de outras pessoas, é o seguinte: mas, bom, daqui a pouco vão dizer que as plantas também sofrem. Aí ninguém vai poder mais comer carne, nem planta, vai ficar sem comer nada, né? Sem comer nada não dá, né? Porque a gente pode até passar um tempo sem comer nada, mas eu acho que todo o tempo é mais difícil. Então, quanto a essa questão, eu recomendo vocês ouvirem os áudios do Fábio Chaves. Ele também tem muitos vídeos no YouTube, ele é vegano também, né? Ele tem um vídeo que fala sobre essa questão do Luiz Felipe Pondé. E eu gostei muito dessa colocação dele. Ele tem a resposta para isso. Porque ele diz o seguinte: olha, a ciência até hoje não provou que as plantas sofrem. Porque as plantas não têm sistema nervoso. As plantas não têm cérebro, né? Ao contrário dos animais, né? Então, não tem como afirmar que as plantas sofrem, né? Este senhor afirma sem base científica, né? Agora, ainda que futuramente a ciência venha dizer as plantas, por outro mecanismo, né? Embora não tenha o sistema nervoso, por outro mecanismo, elas sofrem. Ainda que futuramente isso aconteça, o Fábio Chaves diz o seguinte: bom, ainda assim, há mais um motivo para a gente ser vegano e vegetariano. Porque se você come somente as plantas, você está causando só um sofrimento, um tipo de sofrimento. Mas se você come os animais que comem plantas, aí você está causando 2 tipos de sofrimentos, né? É sofrimento em cima de sofrimento. Então eu achei essa resposta dele magnífica, né? É bom vocês darem uma olhada nos vídeos dele. Bom, era isso que eu queria dizer. É triste, né? Ter um filósofo assim, dessa forma, no Brasil. Obrigada.